começa, né? Olá, gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa live da terça-feira. Eu estou de máscara porque hoje nós temos alguns convidados. Meu nome é Carla Mello, eu sou da LHH, sou responsável pela operação da Regional Sul. Vocês lembram o que eu prometi que eu faria na live da semana passada? Eu transformaria um CV em um resumê. Eu quero lembrar para vocês qual é a importância, por que fazer isso. Não significa que o CV não se usa mais, não significa que o CV saiu de moda, apenas que o resumê tem um foco em qual é o objetivo daquele profissional. Para essa live, antes de eu começar a falar exatamente como é que a gente faz essa transformação e quando que isso é adequado, nós temos dois convidados muito especiais que estão aqui conosco, que é o Paulo Petroy e o Gustavo Comar, que já foram, inclusive, clientes e candidatos e assessorados da LHH, então, eles estão em casa. Tudo bem, Carla? Tudo Boa bom? tarde, obrigado por receber a gente hoje aqui. Prazer ter vocês aqui, muito obrigada. Não, imagina, Obrigada. pra gente é um prazer voltar aqui para essas salas, para o escritório, onde a Meg Tudo começou. começou, né? A Meg nasceu aqui, então pra gente é um prazer enorme poder estar aqui com você. Muito bacana. A Meg nasceu aqui, depois eles vão contar para vocês como é que surgiu a Meg, como é que eles fundaram, como é que eles tiveram essa ideia. Qual é a importância, gente, hoje, de se saber fazer um resumê? Primeiro, tem que existir o CV? Tem que existir o CV. Eu peguei aqui, olha, um CV, coloquei um nome fictício. É um CV tradicional, como nós fazemos. Tem o objetivo, tem o resumo da qualificação, a formação, o histórico profissional, as outras informações que vêm na sequência, idiomas e informações adicionais. Transformei tudo isso aqui nesse resumê aqui. O que tem nesse resumê? Vejam, tem o nome da pessoa, tem a idade dele, tem a formação, então ele é físico com formação, em pós-graduação, em gestão e planejamento de negócios. O objetivo qual é? Ele quer atuar numa área comercial, em qual segmento? Segmento industrial, de qual região? Sul e Sudeste. E no que esse profissional é bom? Quais são as competências que esse profissional tem como competências consolidadas, né? Então ele fala aqui, ó, eu sou bom em negociação, prospecção, expansão. Minha maior contribuição é desenvolvimento de produtos, gestão de equipe comercial e desenvolvimento de negócios. Qual é a senioridade desse profissional? Ele tem 20 anos de experiência, inclusive com uma vivência internacional. Isso aqui, pronto, serve para quê? Vocês devem lembrar que numa outra live eu trouxe dados extremamente importantes sobre o crescimento dos trabalhos temporários e da contratação de profissionais temporários, de interinos, de profissionais liberais, de profissionais de um modo geral, dos freelas, de profissionais que trabalham em jobs, não importa a nomenclatura, mas eles são os executivos, os profissionais que estão disponíveis e que podem entregar aquilo que eles fazem de melhor. Há um crescimento grande no mercado, uma demanda crescente também. E o grande problema é, uma vez pronto essa apresentação que transforma, né, o indivíduo, o profissional no produto, ele é o produto, é como que eu me conecto com o mercado. Pensando nisso e para apresentar inclusive para vocês uma plataforma que foi a primeira plataforma de apresentação de executivos temporários que nasceu no Brasil, é que eu convidei os dois fundadores da Meg, que é um marketplace para executivos gig. Eles vão contar para vocês como é que essa ideia surgiu, quais são os benefícios e quais são os profissionais que devem se candidatar, se cadastrar nessa plataforma. Tá bom? Como é que surgiu essa ideia? Eu sei que surgiu aqui. Acho que mais precisamente naquela sala, não é? Então eu, Paulo, o Fábio, o Henrique, na época o Sérgio também, nós estávamos em transição de carreira, sendo assessorados pela Lirette Sul, Lirette Harrison Sul, e por afinidade a gente acabou marcando se encontrar fora também aqui das salas da Lirette, almoços e happy hours, e sempre discutindo, né, o que estava acontecendo com a gente, qual era o momento.
E a gente percebia que, por mais preparado nós estivéssemos para assumir uma posição, nós sabíamos que isso podia levar um tempo. E a gente começou a pensar em alternativas do que nós poderíamos fazer para nos ocupar, ou seja, todo mundo com muito conhecimento, uma bagagem muito grande, muita experiência, e ali, ocioso, parado, né, dedicando tempo, claro, só para recolocação, o que já demanda bastante tempo. E aí, uma ideia acabou levando a outra, nós começamos a perceber que havia uma necessidade do outro lado também, não é? Principalmente de pequenos e médios empresários, em ter uma mão de obra especializada, uma mão de obra melhor capacitada para ajudá-los nas dores que eles sentem, dores de crescimento, dores que são recorrentes da crise. E a gente acabou pensando que a MEG podia conectar essas duas pontas, ou seja, executivos capacitados que estão em transição de carreira ou que optaram por carreiras múltiplas e, do outro lado, empresas, empresários que precisam de ajuda. Então a MEG, ela junta essas duas pontas. Curiosamente, a gente também tinha, desses 4 sócios, ou até o 5º até então, cada um tinha uma área específica, né? O Gustavo de vendas, eu tenho mais experiência em marketing, o Fábio também era um cara mais de operações e TI, o Henrique também é um cara muito de TI. Então, assim, curiosamente, a gente era um time multifuncional, né? A gente falou assim, pô, aqui dá para tocar uma pequena empresa com esse time aqui, né? Aí começou um pouco desse insight da gente falar assim, pô, mas se a gente tem tantos executivos, tantas pessoas com excelentes qualificações e excelentes experiências, como é que a gente pode aproveitar isso para... E a gente pensou bastante nas empresas que não têm tantas condições de contratar um time como esse, ou profissionais desse calibre, vamos dizer assim, e falar assim, como é que a gente pode ajudar esse pessoal? Porque a gente começou a fazer daí algumas pesquisas, né, Gustavo? Falou assim, pô, a PME no Brasil, por exemplo, são pequenas e médias empresas, respondem por quase 30% do PIB. É uma fatia considerável da economia, né? Só que esse cara não consegue contratar um executivo de um calibre muito alto, porque não comporta. Média alta gerência. Às vezes ele nem precisa, não é? Dele trabalhando todos os dias da semana. Exato. E daí a gente fala assim, né, então por que não a gente pensar num modelo que ele possa falar assim, olha, eu tenho um problema específico de fluxo de caixa. E eu preciso de um cara com boa experiência financeira que resolva o meu problema durante 6 meses, talvez. Eu pago ele durante esse período de 6 meses e depois falo para ele, ó, muito obrigado, excelente trabalho, toco minha vida para frente. Né? Porque a economia gig, como você falou bem, Carla, é isso, né? Esse laço eterno da antiga carreira CLT com a empresa, que dura às vezes 20, 25, 30 anos, não é mais uma realidade. Né? E a gente percebe isso não só em pequenas e médias empresas, mas também em grandes empresas. Quando a gente acaba falando muito de pequena e média empresa, porque esse é um empresário que é muito solitário. Não é? Ele cresceu, ele está sozinho, ele busca ajuda, ele precisa, eventualmente, de pessoas para ajudá-lo. E, como o Paulo comentou, ele não consegue pagar por isso dentro de um formato CLT. Sim. A gente tem visto uma forte tendência, né, das empresas buscarem, inclusive a gente percebe isso nas nossas solicitações, as empresas buscando e pedindo profissionais nesse formato, que são os temporários, que é o interim manager, né? Que é uma tendência muito forte e de crescimento. Além esse profissional que vocês imaginam, o que ele precisa fazer? E não obrigatoriamente ele precisa estar desempregado. Não, né? Claro que não. Porque hoje é até importante, a gente sempre fala para os nossos clientes, para os nossos candidatos, que é importante eles terem outras alternativas, abrirem outras alternativas e outras oportunidades, né? Eu vou fazer um autoexame aqui. Eu acho que hoje a MEG oferece um caminho que eu não tive na minha carreira no passado. Porque a gente fica tão dentro da rotina da empresa, que a gente acaba esquecendo, às vezes, a nossa própria vida. Ou o que vai ser do plano B. Que o plano B nunca sai da gaveta, né? A gente sempre fala de um plano B. Sim. E quando você está numa posição, numa grande empresa, como o Gustavo passou, como as pessoas estão colocadas hoje, você não tem tempo de botar isso em prática. Então, na verdade, a sugestão que eu dou hoje, olhando para a minha carreira, para trás, para o passado, sempre é mais fácil fazer isso, mas se você tem um pouco de disponibilidade de tempo, nem que seja num final de semana, no sábado, experimenta uma carreira diferente, experimenta uma habilidade diferente, como você está sugerindo, Carla, porque isso pode despertar um lado em você que você ainda não desenvolveu. E aí pode abrir um canal, pode abrir uma carreira ou uma nova paixão para a tua carreira profissional que você não tinha se dado conta.
Então eu acho que primeiro a pessoa tem que estar predisposta a isso, né? A conhecer algo novo, sair um pouco da zona de conforto. Mas eu estou 15 anos aqui na minha empresa, não estou muito satisfeito, mas eu vou levando, né? A rotina ela é avassaladora nesse sentido. Então, assim, se ela tiver essa predisposição e tiver essa capacidade de querer conhecer, de querer sair um pouco dessa zona de conforto, eu acho que ela pode ter uma boa surpresa. Acho que é bastante interessante, né? Porque quando a gente olha, não é, o que a Meg faz é realmente conectar essas duas pontas, porque você tem aqui esse executivo que ou ele está em transição, ou ele optou por múltiplas carreiras, ou ele está trabalhando, mas tem um tempo livre. Quando ele entra nesse universo, ele amplia o networking dele. Sem dúvida. Ele usa a experiência dele, talvez, em um segmento no qual ele nunca atuou. Perfeito. Ele acaba aprendendo Coisas coisas novas nesse ambiente novo que ele está inserido. Então, é desafiador? Mas é delicioso. E aí, para complementar um pouco com mais dados, né? Porque a gente pesquisou bastante o mundo corporativo e hoje tem alguns números que preocupam, né, Carla? A gente tem várias fontes, mas entre 80% e 90% das pessoas colocadas hoje nas grandes empresas não estão satisfeitas, né? Seja com a cultura da empresa, seja com o salário, seja com a função, seja com o chefe, seja com diversas razões. Mas é um número que você, quando olha ele friamente, ele é alarmante. Muito. 80% insatisfeito, você fala, e por que não boa parte desses 80% experimentarem uma outra solução, experimentarem um outro modelo de trabalho, um outro modelo de contratação? Isso em paralelo, não é? Claro, a gente não está dizendo para quem está hoje trabalhando no empregado, não, é em paralelo, no tempo livre que ele tem, experimenta alguma coisa. Até porque está sendo cada vez mais comum as empresas flexibilizarem, né? Então aqueles profissionais que trabalhavam ali na batida das 8 às 18, não fazem mais isso. As empresas estão aprendendo que trabalhar por resultado é muito melhor para ambos os lados e dá essa satisfação para o profissional que ele pode ter uma outra atividade. Exato. Que muitas vezes, se no momento que ele está na empresa, aquela atividade não for extremamente prazerosa, porque nunca é, né, na sua totalidade, pelo menos você faz uma composição e se abastece, eu acho, de uma outra atividade, de uma alternativa que te dá mais prazer. Exatamente. E que gradativamente você pode transformá-la na tua principal atividade num futuro bem próximo, né? Que é compartilhamento, não é? Quer dizer, a gente está falando de compartilhamento, não é? Você vai ter um executivo que vai poder trabalhar para diversas empresas e você vai aprender, você vai ter, por outro lado, empresas que estão também compartilhando os seus executivos. Isso hoje é possível, principalmente em um mercado de trabalho, em uma cor de trabalho que não é de CLT. Né? E o que eu queria reforçar aqui, né? A gente fala muito sobre tendência, mas essa tendência já está virando realidade, né, Carla? Como você falou, os clientes da Lihat hoje já pedem interim management, já pedem executivos temporários, mas se você for olhar, por exemplo, hoje o mercado de software, desenvolvedores, eu acho que a maioria deles são por trabalho temporário. Já fazem isso há muito tempo. Outros dados que a gente estava estudando também, a cadeia logística no mercado americano, que é um mercado gigantesco para esse negócio, 60% das pessoas colocadas nessa cadeia logística nos Estados Unidos são temporárias. Sim. Ele tem um trabalho de S&OP específico, ele tem um trabalho de logística específico para fazer na empresa, pode durar 6 meses, 1 ano e meio, 2, e acabou ali, entrega o projeto e vem embora. Então, assim, isso está muito mais próximo do que a gente está percebendo, ele já está aí, no Brasil já é uma realidade também, e assim, eu acho que as pessoas só têm que se abrir para isso, inclusive o empresário. Né? As grandes empresas, como você falou também, mas acho que o pequeno e o médio, ele pode perceber que ele tem muitas vantagens aí. Mas sabe o que eu percebo? Eu acho que o empresário, quando ele começar a perceber que o profissional temporário consegue dar o melhor que ele pode ter, né? Exato. Porque eu não preciso ter um profissional só para fazer todo aquele processo. Eu posso ir escalonando esse processo, posso ir cortando esse processo e colocando quem entende melhor em cada parte desse processo. Perfeito. Então eu vou ter sempre um profissional que está entregando o melhor que ele tem para contribuir, né? E aí, que é algo que a gente tem falado muito no mercado, assim, qual é a tua maior contribuição? Exato. Não é à toa que a gente faz essa pergunta. As pessoas precisam saber. Isso é importante porque, é claro, quando você tem uma pessoa que está trabalhando dentro desse modelo, ele quer desempenhar bem. Ele vai precisar desempenhar bem, até mesmo porque o nome dele vai estar vinculado às entregas que ele realizou.
Então, a última coisa que um executivo ou que uma pessoa de alta, média gerência que está entrando nesse modelo de relação trabalhista quer é performar mal. Por isso a gente diz sempre que é muito importante, né, entre o executivo e a empresa, que eles conversem bastante antes, que eles alinhem seus objetivos, que eles tenham os indicadores muito claros entre eles, para que você não tenha frustração no meio do caminho. Normalmente, uma boa conversa, a coisa flui bastante bem. Exato. Sem dúvida. E como é que o profissional faz, então? Ele já transformou ou ele já sabe fazer a sua apresentação, né? Que eu tenho falado muito aqui nas nossas lives, a importância da comunicação, a importância de saber fazer o speech, de você ser a tua propaganda, né? Quando você resolve ser o produto, você precisa saber como que você faz a tua propaganda. E aí, depois, onde é que eu coloco essa informação? Esse resumo aqui vai para onde? Vai para a MEG. O primeiro passo é acesse www.mymeg.net.br e faça o seu cadastro. Sou executivo. Ou, se você for empresário e se interessou por essa conversa que a Lirete, que a Carla está proporcionando hoje, clique lá no Sou Empresário e faça seu cadastro. Você sabe que, Isso aí, Carla... depois a Gabi põe... Depois a gente põe na bio, põe o link na bio. Mas olha, é super interessante porque, por pura coincidência, né, o nome da live que você optou e uma das etapas do cadastro do executivo dentro da plataforma da MEG chama-se produto. Então o executivo ele vai entrar na plataforma, ele vai cadastrar seus dados cadastrais, depois uma próxima etapa ele vai contar sobre sua experiência, vai falar sobre suas realizações, suas entregas, e uma próxima etapa ele vai dizer qual é o valor hora que ele quer cobrar, quais são os serviços que ele tem para desempenhar, para oferecer. Então pode ser um pacote de treinamento, pode ser 1 hora e avulsa, ou pode ser 8 horas, ele acaba optando pelo tipo de produto que ele quer vender. Então, quando uma empresa entra na MEG e faz uma busca por um profissional, ele vai ter ali 4, 5 profissionais, de acordo com o filtro que ele selecionou, ou até mais. Hoje na plataforma ele está chegando quase a 100 profissionais já entrando dentro da plataforma. E ele vai olhar esses profissionais e vai saber do histórico e vai olhar qual é o produto que ele está vendendo. Ele, de que maneira? Qual é a minha especialidade? Poxa, o Gustavo é especialista em Business Development, desenvolvimento de negócio. O Paulo, ele é especializado em estratégias de marketing. E ele vai encontrar esse produto, quer dizer, é o conhecimento, o histórico, a bagagem que o Paulo traz e o produto que o Paulo tem para oferecer. E aí tem um detalhe bacana, que eu julgo que é legal na nossa plataforma, que é o seguinte, legal, eu apliquei os filtros que o Gustavo sugeriu, me surgiu lá 4, 5 nomes. Mas a gente sabe que pessoas são pessoas e você precisa de um contato pessoal, porque a empatia conta, né? Então a plataforma proporciona um encontro virtual, se essas duas partes estiverem em cidades diferentes, ou até pode ser um encontro pessoal, né? Se estiver na mesma cidade. Desde que seja com máscara. Para alinhamento, desde que seja com máscara no Covid ainda. Para esse alinhamento, Carla, que você falou, assim, olha, o meu produto, a minha especialidade, as minhas entregas são essas. É exatamente isso que o empresário do outro lado está buscando? Porque esse afinamento é importante e também a empatia a gente sabe que é importante. E isso é absolutamente, vamos dizer assim, de ambas as partes se conhecerem, pode ser através da plataforma ou não, a gente prefere que seja através da plataforma, e realmente afinem essa questão de falar assim, putz, legal, o Gustavo tem a experiência que eu estou precisando. Ou não, fala assim, Gustavo, putz, legal, não é exatamente o que eu precisava, então eu vou no candidato número 2 do meu filtro, da lista que eu fiz. Até ele ter certeza de que aquele produto, aquela pessoa vai entregar exatamente o que ele precisa. Né? E aí sim fazer, a contratação propriamente dita. Até aí, isso é custo zero. Isso a gente está falando que a plataforma faz essa aproximação das duas pontas, né? O empresário, como o Gustavo já falou, e o executivo. Isso não tem custo, isso é gratuito. Todo o cadastramento, tanto do executivo quanto do empresário, acho que é bom reforçar, é gratuito. E aí sim parte-se para uma contratação formal. Olha que coisa importante, né? Porque a gente sabe que a maior fonte para recolocação, para volta ao mercado, para ter uma oportunidade de trabalho é o networking. Perfeito. E a gente sabe que é o ponto fraco da grande maioria dos profissionais, né? Exatamente. Não tem. Ainda hoje é a maior dificuldade. Então, através da MEG, existe, além de eu poder entregar, né, de eu poder apresentar
o que eu tenho de melhor, eu tenho a possibilidade de fazer esse network, de juntar essas pontas. Se a gente for olhar, né, o conceito nasceu dessa forma, né? O conceito nasceu baseado na dor que nós sentíamos em um momento de transição de carreira. Sim. Então, você tem conhecimento, você tem tempo, você quer sentir útil, você também quer monetizar, você quer conhecer pessoas, quer aprender alguma coisa nova, a plataforma te dá essa possibilidade. Uhum. E nós, como empresários, como donos da MEG, tudo que nós queremos é ajudar a resolver um problema. Claro. Então, se eu resolver um problema de um empresário que tinha uma dor e resolver um problema de um executivo que está em transição, que optou por carreiras múltiplas a se encontrar, é isso que a gente quer. Uhum. E eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar é que quando a gente fala em economia gig, todo mundo pensa muito em jobs que têm um início, um meio e um fim. Uhum. A gente enxerga um pouco além disso. Porque nós enxergamos, por exemplo, uma empresa tem necessidade de ter um diretor financeiro, por exemplo, mas não 5 dias por semana, 4 semanas ao mês. Uhum. Então ele vai ser o diretor financeiro daquela empresa na segunda, ele pode ser o diretor financeiro de uma empresa B na terça, da empresa C na quarta, e quinta e sexta, e nos outros períodos, por exemplo, ou tocar um projeto próprio, ou focar na sua transição de carreira. Sim. E se alguma dessas empresas que esse executivo está trabalhando crescer e os resultados começarem a aparecer, muito provavelmente por conta da ajuda desse executivo, se ele for contratado por essa empresa, ótimo. Exatamente. Ótimo, isso é uma excelente notícia para a gente. A gente quer contribuir dessa forma também. Claro. E sabe o que eu tenho visto nos dados? Mais de 60% dos profissionais que são contratados como temporário acabam recebendo uma proposta para serem efetivados. E hoje nem todos querem. Porque quando você é desafiado e você gosta de ter essa diversidade, essa pluralidade, isso é extremamente rico. Que é um novo caminho, né? Que é um novo caminho. Então eu acho que é um grande desafio, não só para os profissionais, mas para as empresas, mas é o novo. E é o novo que não é futuro, que é um futuro que é já, que é agora. Exato. Né? Porque eu acho que isso não é mais tendência, realmente. É uma realidade, e é uma realidade que nos ajuda muito em toda essa questão dessa crise de emprego e também, não só da crise de emprego, né? Quando os profissionais, vocês devem ter me ouvido muito falar da crise, do ciclo do talento dentro das organizações ou dentro de uma determinada atividade, né? Claro. A gente não vai passar mais 5, 6, 10, 15 anos fazendo a mesma coisa. Sim. Então esses ciclos, eles se encerram. E ainda bem, porque a gente evolui, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Eu acho que é uma forma, a MEG também é uma forma desses profissionais se ressignificarem. Exato. Também é algo que a gente tem falado muito em A MEG não tem né? restrições nem barreiras de idade, nada. Então você imagina hoje, não é, que a longevidade é muito maior, as pessoas vivem muito mais. Essas pessoas passarão por mais ciclos de transição de carreira do que há 20, 30 anos atrás. Essas pessoas precisam usar essas oportunidades para aprender, para ampliar seu networking, para se sentirem úteis. E eu estava outro dia até batendo papo com um executivo, 60 e poucos anos, 61 anos, ele foi CEO de uma organização, e hoje ele está fazendo isso, está até cadastrado na MEG, e feliz da vida com o caminho que ele encontrou. Então. Sabe, ele está lá extremamente ativo, com muita experiência, entrega resultado, é apreciado pelas empresas onde ele presta serviço segundo a economia gig. E ele tem certeza que ele vai ter ainda muito caminho, muita pista pela frente. Ele está contente com isso. Sem dúvida. Poxa, É isso aí. A gente vai trabalhar muito, né? Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa estar exatamente empregado. Exatamente. Aí é que tá, é a mudança da chavinha no famoso mindset, né? E quando a gente estava aqui do seu lado, cara, como Lirete, e eu sei que na transição não é fácil mudar a chave mental. Não é fácil. Então, assim, talvez demore mais tempo ou menos tempo para quem esteja ouvindo a gente, mas esse tempo vai chegar. E aí eu acho que a minha sugestão é não perca a oportunidade. Né? Então, talvez uns demoram bem mais tempo para se arriscar, vamos ver, se aventurar nesses novos caminhos. Mas como o Gustavo colocou e como você colocou também, né, cara? Assim, a hora que o cara começa a perceber que funciona, que é legal,
e que isso é a nova economia que está acontecendo e não vai ter volta. Então, assim, sabe, não tem como evitar isso, né? E para aqueles que nunca passaram por uma transição, eu acho que também está na hora de pensar e falar assim, cara, vão passar. Vão passar, não quero mal de ninguém, não quero mal de ninguém, mas isso vai acontecer com vocês não é? em algum momento, vai acontecer. Entendeu? Então, assim, não deixe para a última hora para você pensar nisso. Isso aí. Não é? Isso aí. Muito bom, muito bom, muito obrigada. Agradeço vocês terem vindo. A gente que agradece muito, assim, a Lirette Sulzay foi um suporte tremendo pra gente durante a transição de carreira minha, eu posso falar por mim, talvez o Gustavo posso falar por mim também. Mas assim, foi um suporte fantástico. O próprio Acelera, o programa da Lirette, que permitiu que a gente acelerasse essa ideia da MEG e fizesse isso se tornar realidade. Vocês foram os vencedores. Pois é, mas isso também foi uma iniciativa da empresa da Lirette. Os vencedores do programa com a MEG. E agora estamos aí, que nem o Gustavo falou, hoje a gente tem um cardápio, se eu puder dizer assim, de quase 100 executivos dentro da nossa plataforma. E eu quero chamar a atenção dos empresários, ou pequenos, médios ou grandes, que se interessaram por esse papo e acreditam que possam dar uma visitada na MEG, no nosso site. Eu vou falar de novo, www.mymeg.net.br. Dá uma olhada lá que vocês vão encontrar profissionais de muitas qualidades, de muita experiência de todas as áreas. Todas as áreas, não é isso? Sim. Pessoal, a gente recebeu uma pergunta aqui do Renato. Pelo que percebi, a plataforma de vocês é mais indicada para gerentes de alta gestão, correto? Vocês indicam a plataforma de vocês para coordenadores de grandes corporações? Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. A MEG é uma plataforma democrática. Então, claro, o coordenador de uma grande empresa certamente traz uma bagagem, um nível de conhecimento diferenciado. Eu tenho certeza que aí fora existem muitas empresas procurando por um coordenador com seu nível de experiência. Cadastre-se. Você é bem-vindo. E com relação a essa pergunta, eu acho que é importante a gente frisar que cada vez mais, aí é uma percepção minha, né, pelo meu tempo de experiência trabalhando com transição de carreira, os cargos vão começar a deixar de existir, né? Vai ser muito mais essa coisa assim, qual é a minha contribuição nesse projeto? Eu vou ter que fazer gestão, se eu tiver que fazer gestão, eu vou ter que ser o especialista, se eu for especialista, mas não exatamente assim, eu vou ser o diretor, eu vou ser o gerente, eu vou ser o coordenador, eu posso ter sido um executivo e de repente ser um analista de alguma atividade, né, que eu estou me candidatando e que eu estou entrando para fazer parte daquele projeto. Eu acho que esse desapego que você mencionou faz parte da mudança do modelo mental que a gente estava comentando. Né? Às vezes a gente sabe que, eu era diretor de XYZ ou era vice-presidente da ABC. Isso dá um conforto, isso é gostoso, mas assim, essa mudança das expectativas e do mindset, que é até chavão falar da mudança do mindset, mas é bem por isso, é bem por aí. Então, assim, se desapegar dessas coisas e ver que tem um mundo completamente novo pela sua frente. 100%, acho que para a gente é totalmente normal isso, né? Nós crescemos na nossa carreira dentro de um modelo assim. Exato. Mas hoje mesmo, quando você olha grandes empresas multinacionais que antes eram engessadas, né? Tinham até um modelo hierárquico mais tradicional, hoje já começam a se estruturar para trabalhar muito mais em projetos, onde o que conta é a contribuição que você tem para aquele projeto. Squads, né? Squads, exato. Squads, quer dizer, ninguém tem título no squad, é um squad, é um time. Exatamente. E o que a gente tem conversado muito com as empresas nos procuram, querem saber do modelo, a gente experimenta. Usando o jargão antigo aí de cervejaria, experimenta. Eu tenho assim, muita confiança de que um empresário hoje, uma pessoa que está à frente de um negócio, que está precisando de uma ajuda, tem dentro da MEG um executivo que vai poder fazer a diferença e ajudar a solucionar a dor que ele está sentindo. Acaba com a solidão dele. De forma fácil, rápida e acessível, porque está aqui, tudo no celular, na palma da sua mão.
Né? Confiável, não é? E confiável num custo muito acessível, não é isso? Até o nosso, né? Simples, ágil e confiável. Né? Simples, ágil e confiável. E para quem não entendeu o que é MEG, eu só vou repetir mais uma Isso vez, aí. Carla. MEG é Marketplace de Executivos Gig. Gig de economia intermitente ou de temporária. Né? Então, estamos aí. Temos mais uma Mais última uma pergunta? pergunta. O Lisandro perguntou: posso usar a MEG para encontrar profissionais mais técnicos para uma startup? Sim, Pode. sim. Nós temos hoje as principais áreas dentro da ferramenta, dentro da plataforma. Tem tecnologia, né? Tem comercial, vendas, comercial, marketing, finanças finanças. e recursos humanos. Então, essas são as áreas que nós temos hoje, porque os profissionais que entraram na plataforma são dessas áreas. Então, se você é um profissional de uma área que não seja uma dessas 5 que eu citei agora, nós obviamente criamos mais uma área. Se a gente perceber demanda e se a gente perceber que, olha, temos interessados e precisamos abrir uma categoria específica, a gente atende o mercado, a necessidade e a gente abre essa categoria específica. Então, assim, se você não encontrar a sua categoria dentro da MEG, manda um e-mail para a gente, você tem o botão do WhatsApp, você tem o e-mail, você tem o telefone celular da plataforma de atendimento. Manda uma mensagem para a gente, por favor, e a gente está aqui para ajudar vocês. Isso é bacana, isso é Assim, importante. a nossa disponibilidade para as pessoas que hoje estão usando a plataforma, sendo executivos ou empresários, é total. Então, dentro da plataforma ou no LinkedIn, manda uma mensagem por direct. A gente está aqui para poder fazer com que essas duas pontas se unam. Isso aí. Mais alguma pergunta, Gabi? Bom, graças. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Parabéns Carla. pelo projeto. Obrigado. Acho que ele foi muito merecedor de ser o projeto vencedor do Acelera, né, que é o projeto de aceleração de empreendedorismo da LHH. Prazer ter vocês aqui, obrigada. Obrigada a todos e lembrem, gente, toda ideia nova pressupõe uma grande dose de adaptabilidade. Adaptabilidade, flexibilidade, criatividade são aquelas competências que a gente sabe que não podem faltar. E quando vocês estiverem diante de uma novidade, lembrem disso. Lembrem de ser adaptáveis, de serem flexíveis e de se jogarem para essa ideia, porque vocês vão precisar. Isso faz parte da nossa transição. E transição nós teremos muitas ainda pela frente. Obrigada, até a próxima live.